vamos falar agora de um setor que é um setor da área da saúde. Da saúde não, que doida, gente. Não é da área da saúde não, gente. É um setor da área da cultura. E eu acho que eu já citei esse tema específico dentro da área da cultura. Mas, ai, enfim, o setor do cinema, ele é um setor de investimento muito interessante, muito interessante. Dizem que é uma das aventuras, assim, maiores, assim, de mais alto risco que tem. Porém, né, quando vem, diz que tem tem um significado de um potencial de vir um retorno financeiro grande, né? Então, é bem interessante a gente pensar em cinema, assim. Quando a gente pensa em cinema, a gente começa a pensar, por exemplo, o que países emergentes costumam fazer, né? Eles costumam dar uma repelida, né, nos gringos. Repelida entre aspas, né? Faz uns filmes meio feio pra dar uma assustada nos gringos. Ou então, às vezes, faz uma tacada meio... Não sei se a galera tá muito consciente da situação. Mas, né, o que a gente já teve num tempo atrás e tá tentando melhorar agora, que a gente vê muito no Rio de Janeiro, né, esses lugares que são mais descolados, que tem uma cultura um pouco melhor, né, boa, né. Não sei se melhor, porque cada lugar tem a sua própria cultura e cada cultura tem a sua própria riqueza, né, em cada lugar a gente já aprende a olhar as riquezas específicas, né, de cada cidade, né, de cada estado. É muito importante isso. Mas, enfim, o Rio de Janeiro tem uma receptividade maior, acho que por ser uma região litorânea, né, e por estar perto ali de São Paulo, que é um polo muito grande nos negócios, né, então, praia, né, perto de um polo de negócios, então rola muita coisa comercial ali, muita coisa interessante. Então, assim, o cinema deles, o que tá acontecendo? A galera tava, pelo menos no passado, eu não sei como que tá exatamente no tempo de agora, mas um tempo atrás o pessoal tava repelindo os gringos. Porque faziam temas de filmes com... Gente, eu tô falando assim, de boa, como se eu estivesse olhando nos olhos de alguém desse ramo e falando, olha, eu acho que um tempo atrás, quando a galera lançou Cidade de Deus, não sei se era esse o nome, nem sei o nome direito. Eu era muito criança quando assisti, assim. Aí, eu acho que esse tipo de filme, assim, dá uma repulsada nos gringos, né? Eu sei que a gente passou por toda uma aceitação do funk, né? Que teve um pessoal que trouxe o funk, trazer o funk entre aspas, né? Entre aspas, de um local, né? De uma favela para um local onde as pessoas têm uma remuneração, né, aquisitiva maior, é uma forma muito legal de comunicar, né? Você está comunicando, você está conseguindo comunicar uma pessoa que não falava praticamente a mesma língua da outra. Aí você põe uma pessoa lá, você põe uma Anitta da vida, a Anitta vai lá, rebola, aí todo mundo entende que rebolar é bom, que é legal, que é interessante, que a bunda da Anitta é bonita, né? Aí a gente começa a entender, né? A gente começa, gente, falando em bunda, a minha tá quadrada já aqui, tudo tá no chão aqui gravando vídeo. Aí, enfim, aí o pessoal começa a entender, começa a falar a língua do outro, né? A gente começa a se comunicar melhor. E eu achei super legal essa jogada do funk. Da comunicação. Até porque achei a Anitta já traduzida, né? Ela foi dita, expressa como um eufemismo do funk, né? Porque o funk mesmo, raiz, era uma coisa super doidaça, né? Que talvez, né, uma outra galera que não tivesse contato tivesse muito mais dificuldade de aceitar, né? Então a gente maneira um pouquinho de um lado, maneira um pouquinho do outro para fechar acordo, né? Geralmente é assim, né? As comunicações, porque a gente precisa se comunicar, né? Como eu já disse, a gente se troca socialmente. E isso é necessário, né? Isso é necessário, é importante. E só que o tema do cinema, há um tempo atrás, nessa época, eu não sei, eu não lembro, gente, eu acho que era Cidade de Deus, não sei, era um nome assim. O filme era muito pesado, eu era criança na época, apareceu um filme lá na TV e eu assisti. Eu achei um filme muito pesado, sabe?
E hoje, né, eu observando aquilo com a consciência que eu tenho hoje, eu acho que aquilo é um repele gringo, né? E talvez fosse o que eles estavam querendo fazer, né? Que é o que a maioria dos países emergentes acaba fazendo. Não sei se conscientemente, não sei se inconscientemente, né? Eles dão umas repelidas nos gringos e tentam resolver os problemas internos do país, para depois fazer vídeos mais chamativos para os gringos, para vir mais gringos para o país e aí sim aumentar a monetização, né, do local, né, porque vem gringo, vem euro, né, vem dólar, vem libra, né, vem dinheiros, né, dinheiros significativos, na verdade. Então, gente, quando a gente começa a entender, né, esse mecanismo, ou o que foi feito, não sei se consciente, não sei se inconscientemente, a gente começa a ver que as pessoas estão tentando resolver problemas internos do país, né? Assim, né, assim como eu citei o funk, né, na tentativa de comunicar, né, comunidades e etc. Isso é interessante. Mas a gente ficar muito tempo, né? Eu sei que eu fui pra Argentina, tá, gente? Eu fui pra Argentina e eu vi uma coisa na Argentina que eu achei que foi um pouco precoce. A Argentina, em vez de repelir, entre aspas, os gringos, eles chamaram os gringos para trazer mais dinheiro, para eles poderem ter mais dinheiro, né? E assim, só que eu acho que isso foi de uma maneira, eles fizeram isso de uma maneira prematura. Por quê de uma maneira prematura? Porque eu cheguei lá, uma das poucas coisas que, claro, tirando as casas de chás, que eram muito bonitinhas mesmo, parecia do filme Alice das Maravilhas, a coisa mais linda. Mas assim, um dos poucos lugares que eu gostei, tirando as casas de chás, e os restaurantes com parreiras de uva, que era muito bonito, foi a Plaza Serrana. A Plaza Serrana eu gostei, eu achei temático, achei que tinha uma cultura envolvida, achei que eles estavam levantando uma coisa que tinha uma essência. Ali eu achei legal. Agora, as outras coisas eu achei que foi muito piseiro, de uma opinião minha, tá? Você pode ter ido e pode ter achado o máximo. E pode ter achado outra coisa. Mas a minha opinião, quando eu fui, foi que eles faziam muito piseiro, que nem lá a boca, o guia turístico falou assim, e agora? Falando em espanhol, né? Meu espanhol é zero. Aí ele falava assim, e agora? Eu sou boa no inglês, mas no espanhol não sou boa não. Aí ele falou, agora vocês vão ver uma coisa que é muito bonita, não sei o quê. E a gente esperando aparecer aquela coisa maravilhosa, né? E daí ele, La Boca! Que era uma lagoa. E eu falei, cara, essa lagoa, bicho. Essa lagoa. Eles estão fazendo esse piseiro por causa dessa lagoa. Então, tipo assim, chamaram turista, mas não tinham construído algo com esse. Não tô falando algo caro, né? Pode ser caro também. Caro é bom também. Mas eu falo algo com essência, né? Algo com a estrutura. A Plaza Serrana eu senti que tinha a essência deles, né? Porque quando eu tava na Plaza Serrana, eu sentia como se eu estivesse escutando um rock, o rock argentino. A música a gente consegue ver mais a cultura das pessoas, né? Mais fácil de identificar pela música. E era como se eu estivesse escutando um rock argentino, sabe? Aquele rock cheio de pedais, com bastantes distorções e meio aquele espanhol com sotaque, né? Então, assim, sabe, eu me senti assim dentro da cultura deles. Quando eu estava na Plaza Serrana, gostei muito. Tinha Las Brujas, Las Fadas, tinha vários bares temáticos. Achei legal, achei que eles deveriam evidenciar mais aquilo, achei que eles deveriam buscar mais essa essência para depois começar a chamar mais os gringos, né? Ou enquanto estiverem chamando os gringos, irem trabalhando para constituírem melhor uma essência, sabe? Sabe por quê, gente? Então, eu achei legal que eles não estavam tentando espantar os gringos, sabe? Eu sei que a gente ficou com medo depois do que aconteceu em 1500. Só que naquela época o pessoal era muito ignorante. Eu sei que a gente tem que ter um pezinho atrás, sim. Eu sei. Mas, gente, naquela época, as coisas eram outra coisa. Né? Era outra coisa. E hoje a gente já tem um diálogo, a gente já consegue se comunicar, né? A gente já consegue conversar melhor, né?
Então, mas eu sei que o pessoal ficou com medo daquela época, né, do que aconteceu aqui no Brasil. Então o pessoal meio que tentou repelir, pelo menos por um tempo, os gringos, né? Com o cinema, que é a principal via, né? Tem outras maneiras de soft power, mas a principal via, né, é cinema. Cinema, e no Brasil tem as novelas, né? Eu não sei se em todos os países tem novelas, tem o costume das novelas. Mas aqui no Brasil, né, a gente tem as novelas, tem o cinema e tem as novelas. O pessoal de fora, inclusive, gosta muito das novelas daqui. Eles gostam bastante. É umas novelas nada a ver, viajado. E eles adoram. Eles acham o povo daqui bonito e não sei o quê. E é uma coisa. Eu sei porque eu já conversei. Aí, gente. Aí tá. Quando a gente começa a compreender esse tipo de coisa, a gente começa a falar assim, tá, mas por que não afastar por muito tempo os gringos? Gente, a gente precisa da nossa intercomunicação com o pessoal de fora. A gente precisa da nossa intercomunicação com o pessoal de fora. Principalmente porque se a gente deixar muito tempo os gringos, a maioria, né, entre aspas, porque nunca fica 100% afastado, né? Mas a maioria muito afastado, e a gente começar a tentar resolver só problemas internos aqui, o pessoal, gente, de dentro do país vai ficando, entre aspas, muito mimado. Vai ficando muito mimado. Porque aí ao invés da pessoa, da galera que tá tentando resolver o problema, conseguir resolver problemas, eles começam a arrumar mais. Porque daí o pessoal fica muito mimado. Aí um tá numa distância lá um tá num estado, o outro tá no outro. E o outro fala assim, o outro... Aí começa, né, gente? Aí o outro falou assim comigo. Aí começa, fica muito mimado. Então, ou seja, o pessoal fica muito olho gordo, muito mimado. O pessoal fica muito ruim. E ao invés de você conseguir resolver problemas, você começa a arrumar mais problemas. Porque o pessoal começa a arrumar problema interno ali, em vez de resolver. Aí vai a situação contrária, né? Sabe aquele ponto, né? Em vez de acidificar muito, em vez de alcalinizar, em vez de quando tá o sistema, né? O sistema, quando vai acidificar muito, ele tem um sistema, entre aspas, né? O sistema do próprio organismo, né? Que ele faz o efeito contrário. Aí, em vez de acidificar, ele começa a alcalinizar. É mais ou menos essa situação, sabe? Que acontece. E daí as pessoas estão a 30 metros de distância uma da outra, uma fala que a outra agrediu a outra. 30 metros de distância, não chega nem a palavra na onde a pessoa tá. Ai, gente do céu. Aí começa as brigaiadas, um briga com o outro e vai arrumando muito problema interno. E não é isso que a gente quer. A gente quer resolução dos problemas internos. Então a gente traz áreas novas. Chega uma época, né, no qual a gente já construiu certas coisas dentro do país, já conseguiu comunicar, né, comunidades internas dentro de um país. Olha que coisa legal. Olha que coisa interessante, né? Aí a gente começa a fazer filmes mais bonitos, histórias de amor, romance, coisa legal, e mandar literatura pra fora e chamar mesmo os gringos. E daí já começa a fazer a galera, o pessoal da alimentação já começa a fazer restaurante perto das praias e já vai construindo e as capitais, os polos culturais dos estados, né, gente? Por exemplo, tem muitos. Então, gente, a gente começa a trazer o pessoal quando a gente já tá com uma estrutura legal, né? É saber, é conseguir. Eu sei, gente, que já dizia Tim Maia, né? Tentar atingir o bom senso é meio difícil, né? Mas é tentar encontrar esse bom senso, né, dentro da estrutura interna e na hora de chamar os gringos pra vir mesmo, né? Pra gastar mesmo no país e pra gente faturar legal, na verdade. Então tá bom, gente. Quem quer investir com cinema, são bons conselhos. Eu juro que são conselhos, mas são bons, tá bom? Beijo.